Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Neto Ferreira da Ferreira Studios e estamos começando hoje mais uma aula espetacular. E hoje a gente vai falar sobre Ripple Effect, sim, um efeito criado pelo Material Design e que foi muito concebido a partir do Android. A gente tem hoje o Ripple utilizado na web, tanto como no Android, e se popularizou muito agora com a vinda do framework, né? Na verdade, do framework do Google, que foi lançado há poucos dias atrás, que é o Material Design Lightroom. Vale a pena dar uma conferida, é bem interessante, principalmente para quem utiliza blogs. Aqui a gente tem no Getting Started falando tudo sobre ele, e a gente tem o nosso Ripple Effect aqui, tem o Raised Button, tem muita coisa bacana que vale a pena. Além dele, a gente tem o Materialist, que já está há um tempo no mercado e que já está se popularizando e que é bem interessante também. Então, assim, são duas dicas de frameworks front-end que trabalham com Material Design que vale a pena conferir. Mas o que é basicamente o que a gente vai criar hoje é o Ripple Effect, que consiste basicamente num botão que, quando a gente tem um evento de clique sobre ele, ele cria um wave, como se fosse algumas ondas dentro desse botão, simulando o toque que se expandiu dentro dele, ok? Então é um efeito bem bacana de se fazer e a gente vai aprender a criar ele hoje sem utilizar plugins, sem utilizar nenhuma biblioteca, nem utilizar jQuery. Nós vamos usar basicamente HTML5, CSS3 e JavaScript. Eu estou aqui com o meu Sublime Text 2 aberto, você pode utilizar o editor que você queira. E eu estou aqui com uma estrutura básica em HTML5, ok? E para a gente começar esse efeito, pessoal, eu estou aqui com o meu localhost aberto, aula RIP BTN, aberto aqui do meu lado esquerdo, e aqui eu estou com o meu Sublime. Para a gente começar, eu vou vir aqui na minha body e vou criar um button, ok? Bem simples, nada de novo, e vou atribuir uma class para ele, BTN RIP, ok? Que vai simular basicamente o nosso BTN, ok? RIP por causa do efeito. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, para a gente começar, eu vou criar um CSS para estilizar essa marmota, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer é aplicar uma class para um elemento genérico do HTML5, que é do HTML no caso, que é o button. E a gente tem que aplicar um position relative para que a nossa máscara, que é o nosso Ripple, consiga ser aplicado posteriormente sobre o botão. Então vamos colocar position relative, display block, lembrando que aqui ele está genérico, então todos os elementos botões vão ter essa propriedade. Mínima width, vamos colocar 88 pixels e vamos colocar um padding de 12 pixels por 20 pixels, ok? Height, vamos colocar em 3em para que esse tamanho seja igual para todos os dispositivos, todos os devices, tanto móveis como os tablets, então é importante começar a se acostumar com essa medida em. E vamos colocar um margin de 2em, ok? Bem simplesinho, nada de novo. Border vamos colocar none e outline vamos colocar none para remover aquela marmota daquela linha azul que fica sobre os botões. Letter spacing vamos colocar em 0 e vamos colocar um font weight de bold, ok? Para ele ficar um negrito bem bacana. E o background, pessoal, eu vou colocar df, só para que vocês consigam visualizar por agora o efeito. E o cursor, bastante importante, vamos colocar pointer para que ele simule justamente o nosso ponto de mão aqui, simbolizando que aqui a gente tem um botão. Você poderia também colocar um button type aqui, você colocaria button e ele ia identificar para nós que também é um botão. Agora, pessoal, vamos colocar aqui um overflow hidden, ok? Muito importante. E um border radius, vamos colocar 3 pixels, que é padrão da documentação do Material Design, ok? Então, vou lá, tranquilo. Agora, nós vamos vir aqui e aplicar uma propriedade que poucas pessoas, na verdade, utilizam, que é o WebKit User Select. Vamos colocar none, porque ele vai remover a seleção para nós. Vou até comentar aqui para que vocês não se esqueçam. Remove seleção. Ou seja, o que isso vai fazer para nós? Ele vai possibilitar que não haja nenhum tipo de seleção sobre o botão, quando acontece geralmente com textos. Isso é muito importante porque o ponto de pressão nos celulares é bem maior que os dispositivos de desktop, aqueles que não têm touchscreen. Então a capacidade de arrastar um objeto é muito mais fácil quando você utiliza o toque. Então aqui, como esses pontos de pressão são maiores, é importante que a gente remova essa seleção para que não fique
deslocando objetos ou tentando selecionar o botão, sendo que ele não é um objeto selecionável, apenas clicável, ok? Então, vamos aplicar para os outros navegadores, o User, Select, None. Vamos aplicar também o MS User Select, vamos colocar None. E vamos colocar um User Select, vamos colocar None, ok? Então, beleza. Agora, para a gente ficar mais bonito, vamos aplicar um Transition, e esse Transition vai ser out de 0.3 seconds, ok? E easy in, out. Ou seja, ele vai retornar para nós. Vou até escrever aqui Transition, ok? Beleza, bem tranquilo. Agora vamos vir aqui, Transition. Vamos aplicar all 0.3 seconds, easy, in, out. Que ficou faltando aqui, ok. Agora, vamos aplicar para os outros navegadores também. Então aqui já foi o já foi o Transition, aqui é o Moz e aqui é o WebKit. Ok, bem tranquila essa propriedade. E agora vamos criar uma sombra aqui para estilizar mais ainda o nosso botão e deixar ele com o padrão do Material Design. O WebKit, lembrando que essas propriedades foram testadas anteriormente para serem de acordo com o padrão imposto pela nova atualização do Material. RGBA, vamos colocar 0000 e vamos colocar 0.12 aqui no quarto, na verdade no quarto 0, ok? Agora vamos 0, 1 pixels, 1 pixel, 2 pixels, 0 RGBA. Vamos aplicar aqui 0.24. Agora vamos copiar isso daqui, ok? Eu dei esse espaço, pessoal, para que vocês não se confundam, ok? Mas não dê esse espaço aí, o que for bom para comprimir, comprima. Então aqui é Moz e aqui nós temos o Box Shadow somente. Agora vamos deletar esta área. Aí, pessoal, depois de a gente ter colocado 0.24, 0.24, 0.24, a gente vai colocar uma vírgula aqui para separar essas duas áreas, ok? Dando Ctrl S, vou lá, nós temos aqui a nossa sombra em volta do nosso botão, ok? Então, bem tranquilo. Lembrando que aqui eu vou colocar, que a gente esqueceu de colocar um texto aqui, vamos colocar a opção Button, ok? E vou lá, tá lá o nosso button. Ok, bem tranquilo, nada de novo, só um CSS para a gente ficar bem feliz. Agora, pessoal, que a gente aplicou esse Box Shadow, nós vamos estilizar o nosso button, ok? Então, vamos lá, utilizar o nosso BTN RP. Então, como ele é uma classe, BTN-RP, vamos abrir e fechar. Vou escrever inline para ficar melhor. Background, vamos colocar FFF, que vamos colocar um border color, vamos colocar CD. Agora, vamos colocar BTN-RP, hover, e vamos colocar background, hash F5, ok? E border color, vamos colocar F5. Esse é o padrão que geralmente nos dá a API do Material RP. E agora nós vamos realizar duas ações. Uma a gente tem o botão, a outra a gente tem o hover. E agora a gente tem o BTN-RP Focus e o BTN-RP Active. Nós vamos atribuir algumas coisas. A primeira coisa é que a sombra se intensifica quando o nosso botão está focado. Então nós vamos aplicar essa sobreposição maior aqui. Então aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 6, 6 e 6, ok? Aqui na nossa sombra ela vai se intensificar para 0.15, ok? Então é 0.15, aqui o 0.23, 0.23, 0.23. Aqui está em 1, vamos para 3, 3, 3, e aqui vai ficar em 6, 6 e aqui em 6, ok? Bem tranquilo. Então olha lá, quando a gente passa o mouse ele fica escuro, na hora que a gente clica ele intensifica o botão, ok? Bem tranquilo. Agora a gente tem que aplicar um background aqui também. Como esse é o BTN RP, esse é o BTN Basic, é o BTN mais padrão que a gente tem. Aí cabe a você escolher lá nas outras cores que o próprio Material disponibiliza para nós
para ver as modificações e as cores que lhe agradar. Então vamos colocar um E6, passou, modificou, clicou, intensificou. Bem bacana, a gente já tem o nosso button aqui praticamente formado, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui e criar a nossa máscara agora, é a configuração do nosso efeito Ripple. Então é a config Ripple, ok? E agora a gente vai fazer o seguinte, .ripple, vou criar essa classe e vou aplicar o Position Absolute. Por isso que aqui é importante a gente atribuir relativo no nosso botão, porque o Ripple vai ser aplicado em cima como se fosse uma máscara. E Background a gente vai aplicar RGBA e aí nós vamos colocar 0,00.25, ok? Aplicou Border Radius 100%, ok? Pointer Events, vamos colocar None. Por quê? Porque ele vai considerar qualquer tipo de toque como um evento, ok? Então ele vai realizar essa ação para todo tipo de ponto. WebKit Transform, nós vamos usar um Scale para gerar o efeito do Wave, né, do Ripple. WebKit Transform, MS Transform, vamos colocar Scale 0, ok? E Transform somente, vamos colocar um Scale de 0. Bem tranquilo, ok? Agora, pessoal, nós vamos colocar um Ripple.show, que é a ação que nós vamos chamar quando nós tivermos com a ação de clique sendo realizada. WebKit Animation, para executar uma animação. Vamos chamar essa animação de Ripple. Eu vou criar ela logo embaixo. 45 seconds easy out. Ok? Ela só vai e retorna. E Animation, vamos colocar Ripple. E vamos colocar .45 seconds easy out também. E agora vamos criar o keyframe correspondente a essa animation que a gente declarou, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Vamos criar o @webkit, nós vamos keyframes, ok? Webkit keyframes Ripple, que é justamente o nome que nós atribuímos à nossa animação, ok? Ripple to, e vamos aplicar aqui o WebKit, Transform, WebKit Transform Scale, ou seja, a escala vai começar em 0 e depois ela vai se expandindo a 1.5 a ponto de sumir totalmente posteriormente. Então, Transform Scale 1.5, ok? E aqui o Opacity, que é o segredo, nós vamos colocar em 0. E agora vamos copiar isso daqui, vamos dar um Ctrl V e aqui vamos colocar somente keyframes, ok? A regra keyframes para aplicar aos outros navegadores que não são WebKit. Bem tranquilo, então o CSS vai ser basicamente esse para todo o efeito. Agora, pessoal, é a parte mais complexa e que merece um pouco de atenção. Vamos criar um script aqui, ok? E dentro desse script, nós vamos criar justamente o JS sem nenhum tipo de plugin que vai realizar esses efeitos para nós. Para começar o nosso JS, nós vamos criar uma variável chamada var_btns_ripple, que vai ser justamente a variável que vai chamar a função do nosso element, que nós vamos atribuir como e, que vai ser correspondente ao element, ok? Então só criamos uma variável. Agora, nós temos que setar essa variável com o var_target element.target, que vai justamente setar essa variável com o valor atribuído a ela, ok? E agora, nós temos que criar um if para corresponder a esse setamento. Então, target tag name .to lowercase, abre e fecha, e agora aqui dentro nós vamos colocar sinal de exclamação igual a button, ok? Igual ao nosso botão, que é nosso elemento genérico do HTML5 que vai receber o efeito. Então todos os botões vão receber. E aqui que está o segredo. Nós vamos colocar return false, que aí ele vai ser executado na função posteriormente para responder esse return false. Antes da gente criar esse if, nós vamos criar um var rectangle, ok? Rect, que vai corresponder ao retângulo, target.getBounding
essa função é muito importante, client rect. E aí o que isso vai fazer, pessoal? Esse getBounding client rectangle, ele vai capturar justamente a posição do nosso elemento retangular, do nosso efeito, basicamente. Ele vai capturar essas posições que ele se encontra, ok? E vai atribuir depois ao nosso efeito. E agora eu vou criar uma var_rep que vai atribuir um target.carry selector abre.rep. Ou seja, ele vai atribuir a seleção da carry à classe rep, que é justamente a máscara que vai executar o nosso efeito, ok? Bem tranquilo até agora. Agora, lembrem-se que aqui a gente tem o return false, e agora nós vamos utilizá-lo. Ou seja, nós vamos utilizar o sinal de diferente para caso uma negação, como aqui é o return false, seja verdadeira e execute esse if. Como ela é falsa, ele vai se tornar verdadeiro e vai executar o comando que nós estivermos aplicando dentro desse if, que é exatamente rep.document.createElement abre parênteses span. Ou seja, a nossa máscara vai ser aplicada dentro do nosso evento, dentro do nosso elemento rep, e ele vai criar um span por fora na hora do clique. Então o usuário não vai ver, mas ele vai ter um span que vai ser criado e vai ser executado dentro do nosso botão, e esse span vai ser justamente a área do botão que vai conter esse wave, entre aspas. E agora nós vamos criar o rep.className, que é igual a rep, ok? Então o nosso rep vai corresponder à classe rep. E agora, mais importante é rep.style.height para capturar a altura, rep.style.width, que vai corresponder a uma matemática bem simples, que é a posição do nosso retângulo em relação à largura, vírgula, a posição do nosso retângulo em relação à altura, mais os pixels, ou seja, ele vai atribuir essa posição que nós capturamos ao nosso retângulo e vai somar isso aos pixels para atribuir a nova altura de acordo com o clique que a gente executar no nosso botão, ok? Então, agora nós vamos aplicar esse target para setar essas propriedades e vamos colocar um append_child para executar o rep, ok? Bem tranquilo. Agora, pessoal, a gente tem que fazer isso funcionar. Depois que a gente finalizar o if e fechar, a gente vai aplicar um if.classList.remove e vamos remover a class show, que esse é o momento da remoção depois que já foi realizado esse evento, essa ação, ok? Que é o show. Agora, que a matemática fica um pouco complexa, mas vai dar certo. Nós vamos criar uma var_top e ela vai pegar esse elemento, ok? E vai se associar ao page y, ok? E nós vamos criar uma var_left que vai se associar ao elemento, que vai ser igual ao elemento relacionado ao page x. Ou seja, o top vai corresponder ao eixo da vertical e o x da horizontal, ok? Nós vamos subtrair do rectangle top, que é a nova posição que nós capturamos de acordo com o clique no retângulo. E agora vamos subtrair do ripple.offset_height dividido por 2. Vamos dividir isso por 2 porque nós temos que subtrair do nosso document.body.scrollTop, ok? Bem tranquilo. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos aplicar rectangleTop.ripple.offset e aqui nós pegamos o height, agora o width, dividido por 2, menos document.body.scrollTop. Na verdade, aqui não é o scrollTop. ScrollTop é referente ao eixo Y. Agora é o scrollLeft, que é referente ao eixo da horizontal, que é o left, ok? E agora, pessoal, depois que nós capturamos essas posições novas e subtraímos do scroll que nós temos em relação à nossa página, nós vamos pegar o ripple.style.top e atribuir essa nova posição somada aos pixels, porque se não for em pixels ou em outra unidade de medida aceitável pelo CSS, ele não será lido. Então vamos fazer a mesma coisa com o left, ok? Left mais pixels, ok? Bem tranquilo. Agora
a gente tem isso, vamos aplicar no ripple.classList, ou seja, adicionar a classe à lista. Então vamos adicionar a class show, ou seja, aqui em cima nós removemos a class show. Depois que nós capturamos as novas posições, nós vamos atribuir a lista show e fazer o evento ser executado no ripple.show, ok? Bem tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos dar um return false para que ele consiga executar a função que a gente quer. E pessoal, da mesma forma que o Parallax, nós temos que fazer esse evento funcionar. Então vamos dar um document.add event listener, abre parênteses, abre aspas simples, fecha aspas simples, ponto, na verdade te remove o ponto, clique na verdade, porque é a ação de clique que vai executar a função, btnsRip false. E agora dando um Ctrl S, revisando aqui, ver se está tudo ok. Opa, aqui faltou bounding, tinha faltado um N, é bounding, ok. Dando um Ctrl S e agora F5, se a gente passar o mouse fica escuro, se a gente clicou, a gente tem aí o efeito do Ripple bem bacana, tirou, voltou ao normal. Se a gente pegar e aumentar a nossa tela aqui, e a gente vir no inspecionar elemento, a gente vai ver que na verdade só com o hover ele não tem nenhuma ação, não tem nenhum evento adicionado, mas na hora que a gente clica ele gera um spam, que é o Ripple, justamente o Ripple com o show, e aí quando a gente clica ele vai capturando essas posições de top, left, que foi justamente o que eu expliquei para você, e vai aplicando dentro da área desse retângulo. Então olha só, ele está aplicando a ação do clique dentro do retângulo. Muito doido, você pode utilizar em botões e menus na área que você desejar. Uma outra coisa bem interessante é que se a gente tirar esse relativo aqui do button, lá de cima que a gente declarou no início, na hora que eu der o clique, ele não aceita dentro da área do retângulo porque ele não reconhece essa dimensão do absoluto estar associada ao relativo. Então é importante que a gente tenha isso. Então passou o mouse, clicou e ficou escuro. Se você quiser outras cores, dá uma conferida no framework do Material Design e na própria página do Material Design do Google, tem várias cores lá que vale a pena conferir. Então é isso aí, pessoal, o efeito foi esse, bem bacana de se fazer, a gente sem utilizar nenhum plugin, criamos aí um dos efeitos mais conhecidos hoje no ramo de design. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu comentário, deixe seu like, vai lá no Facebook e no Twitter. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais, valeu!